Pessoal, então a gente parou aí falando do tratamento, né? Nesse caso aí que a gente está vendo na foto, foi um tratamento cirúrgico, onde foi implantada aí uma placa, né, com 5 parafusos para fazer uma fixação interna por conta de uma fratura de Monteggia. Então, pessoal, gravem aí fratura de Monteggia. E agora a gente vai ver uma outra fratura que é muito conhecida, que é a fratura de Galeazzi. Pessoal, a fratura de Galeazzi ela é ainda mais prevalente do que a fratura de Monteggia. A fratura de Galeazzi acontece 3 vezes mais, né, 3 vezes mais comum que a fratura de Monteggia. E a fratura de Galeazzi, pessoal, é chamada aí fratura da necessidade, porque geralmente ela acontece nessa posição aqui, ó, né? A pessoa cai com trauma, a gente vai ver o mecanismo de trauma dela, e aí ela faz uma lesão, levando o peso do corpo nessa região, e aí você tem a fratura chamada de Galeazzi. Então, a fratura de Monteggia, né, a gente já falou aí, e agora a gente vai falar da fratura de Galeazzi. Pessoal, a fratura de Galeazzi ocorre uma fratura da diáfise radial, né? Lembra que a gente falou que da diáfise em anatomia, né? Nós temos a diáfise, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, a fratura aconteceu nessa região. Se fosse na região da ponta, nessa ponta, seria uma fratura epifisária. Se fosse nessa região, seria metafisária. Mas como está mais para o meio do osso, a gente chama de fratura diafisária. É a fratura da diáfise do rádio, né? E a gente tem aí uma desarticulação do punho, pessoal. Então, vou mostrar para vocês mais ou menos como que o paciente vai chegar, né? Então, olha só, essa é a fratura, o raio-x vai estar dessa forma, pessoal. Então, qual o osso que está fraturado aí? O rádio, né? Lembra que a gente falou que o lado de cá, né? Então, próximo ao polegar é o osso do rádio e mais próximo do dedo mínimo, né? Que faz essa relação, vai ser a ulna. Então, fraturamos o rádio, né? Uma fratura de diáfise de rádio, e o paciente vai chegar, pessoal, com esse desvio para o lado de cá, para o lado do rádio. Ele vai chegar com a mão mais ou menos nessa posição. Então, não consegue chegar com o braço para o lugar, uma fratura muito dolorida. Então, essa vai ser a posição que o paciente vai chegar, tá? Com o braço todo desalinhado. Então, isso daqui acontece geralmente, pessoal, nós vamos ver aí o mecanismo, com o paciente que caiu com o braço espalmado, né, nessa posição, e aí teve ou a lesão direta nessa região, né? É muito comum em queda de árvore, né? É uma fratura que acomete aí muito meninos, né? É uma fratura mais comum em meninos. Aliás, toda fratura óssea é mais prevalente em meninos. Geralmente os meninos são mais arteiros, né? Então, skate, bicicleta, é, né, são geralmente os meninos que fazem mais uso, subir em árvore. Então, a maioria das quedas dessa região tem relação e há uma maior prevalência em meninos, tá certo? Então, pessoal, essa fratura que a gente falou é a fratura de Galeazzi. Então, nós temos aí uma, uma fixação, né, que foi feita uma fixação interna. Nós temos uma placa com um parafuso, né, segurando, e também essa pessoa estava com o gesso, né, estava com, além da fixação interna, estava também com uma fixação externa, não com fixador, mas com gesso, tá certo? Então nós temos aí a correção cirúrgica da fratura de Galeazzi, né, com uma fixação interna com placa e parafuso. Agora nós vamos falar, pessoal, de uma fratura chamada fratura supracondiliana. A fratura supracondiliana é a fratura da região distal do húmero, bem próxima à região do nosso cotovelo. Então, essas fraturas supracondilianas do húmero é muito comum acontecer em crianças, né? Então, vamos aí colocar os dados epidemiológicos para você saber quais vão ser as fraturas mais prevalentes que você vai pegar de membro superior
lá no hospital. A mais prevalente, em primeiro lugar, pessoal, a fratura de Colles. Segundo lugar, a fratura de Galeazzi, nós passando aí para o antebraço. Depois nós temos a fratura de Monteggia. E depois nós temos, em primeiro lugar, pessoal, depois do Colles, dessa região do membro superior, vai ser a fratura supracondiliar, né? Que são as fraturas de cotovelo. Então vocês vão ver que 86% das fraturas ocorrem no húmero distal, ou seja, nessa parte aqui distal do húmero. Temos o húmero, a maioria das fraturas em meninos e meninas, crianças, acontece nessa região, tá? 55 a 75% são supracondiliares. O que é supracondiliar? A gente vai fazer uma revisão da anatomia aí, pessoal, no próximo slide, para a gente ver onde que é o nosso epicôndilo. Nós temos a crista supracondiliar, que fica aí no nosso húmero. Então, é a fratura mais ou menos nessa região da crista supracondiliar. Então, a relação sexo masculino e feminino, então acontece, a prevalência é muito maior em meninos também, a fratura supracondiliar. Então, pessoal, quais são as fraturas de membro superior que a gente já falou? Fratura de Colles, fratura de Monteggia, fratura de Galeazzi. Falamos agora da fratura, estamos falando da fratura supracondiliar, tá? Então, a fratura supracondiliar é muito prevalente, e ela ocorre nessa região da crista supracondiliar. Então, nós vamos fazer uma revisão agora da anatomia, pessoal. A crista supracondiliar, nós temos aqui o nosso olecrano, que corresponde a esse osso aqui do nosso cotovelo. E aí nós temos aqui a crista supracondiliar. Então, lembra que aqui é o nosso epicôndilo. Epicôndilo. E aqui nós temos a crista supracondiliar. Então, geralmente a fratura mais prevalente de membro superior é a fratura nessa região aqui, tá, pessoal? E aí a gente vai ver o motivo, os principais motivos que acontecem. Aqui a gente tem uma visão em perfil, da nossa articulação do cotovelo. Então, a fratura supracondiliar, ela vai acontecer, pessoal, nessa região aqui, E pode acontecer de que forma? Por trauma direto ou por um desses mecanismos que a gente vai ver aqui, Eu vou mostrar para vocês. Então, olha aqui. Então, olha, o mecanismo da lesão. Quando que acontece essa lesão supracondiliar? Nós temos um exemplo numa queda de bicicleta, Se você observar a posição da mão, e do antebraço dessa pessoa que está caindo, ela vai jogar todo o peso do corpo dela nessa parte aqui do cotovelo. Então, vai fazer uma hiperextensão e vai acontecer essa situação aqui da fratura, Então, vai acontecer... Só um minutinho, pessoal. Então, vai acontecer, pessoal, esse tipo de fratura aqui, Então, o que aconteceu aí? Todo o peso do corpo foi lançado em cima do húmero. E aí, a gente teve uma extrusão aí da cabeça lá do olecrano, Então, uma desarticulação. E aí, essa é a conhecida fratura supracondiliar. Outra forma que acontece, pessoal, na verdade, essa é a de hiperextensão, ou seja, a pessoa cai com o braço hiperestendido, toda a força do corpo vai fazer esse movimento. Então, o braço vai fazer uma hiperextensão e vai fraturar. Então, esse é o da hiperextensão e esse daqui é o da flexão. O braço está flexionado e o peso do corpo está inteiro em cima do cotovelo. E aí esses dois mecanismos vão fazer esse tipo de fratura aqui, pessoal. Tá certo? Então agora a gente vai continuar vendo aí, Outro mecanismo de lesão, esse já é de flexão também, a pessoa cai da escada, fez uma lesão que pode ser por trauma direto. Geralmente a lesão por trauma direto é a mais comum, tá, pessoal? A gente tem sim as fraturas axiais de hiperextensão e hiperflexão,
mas a grande maioria é por trauma direto, como é o que aconteceu nessa região que você está vendo. A pessoa caiu com o peso inteiro, com o braço flexionado, mas ela deu uma pancada nessa região supracondiliar. Então, esse mecanismo do trauma direto vai gerar esse tipo de fratura aqui, ó, que é esse tipo de fratura supracondiliar. O que vai acontecer, pessoal? Vai apresentar edema e uma angulação em forma de S. Apresenta também o chamado sinal de Pucker. Sinal de Pucker, pessoal, é a depressão da pele anterior. Vou mostrar para vocês aqui, olha, na foto. Olha o sinal de S. Esse sinal de S é característico da fratura supracondiliar, que acontece muito em criança. Então, nós temos 3 fotos aí, ó, da chamada fratura supracondiliar. E o sinal de Pucker é exatamente isso daqui, pessoal, excesso de pele, né? Se você observar, olha a quantidade de pele nessa região anterior. Então, esse aqui é o chamado sinal de Pucker. E olha aí abaixo, no raio-x, uma clássica lesão supracondiliar, né? E aí, essa é a tão famosa e conhecida fratura supracondiliar. Avaliação radiográfica, pessoal, toda avaliação óssea, o raio-x, gravem aí, vai ser o antero-posterior, AP. A gente só tem incidência posterior-anterior quando a gente quer avaliar pulmão, né? Por exemplo, numa fratura de costela, aí você muda a incidência do raio-x, mas todas as incidências do raio-x que a gente pede, que o médico pede, é a antero-posterior, tá certo? Aqui nós temos outro raio-x, né, mostrando, nesse caso aqui não houve uma fratura, foi só uma microfratura, né? Aqui está demonstrando, pessoal, um escapamento, né, um escape de tendão, né? Então você consegue perceber aí, às vezes, só a sombra dessa fratura. A angulação que vai estar. Pessoal, não precisa gravar, isso daqui é só uma classificação que o médico vai ter para avaliar se vai ser cirúrgico ou não, tá? Então, o técnico de imobilização não precisa saber essa graduação, até porque não vai ser o técnico que vai decidir essa cirurgia, se vai ser cirúrgico ou não, tá certo? O tratamento do tipo 1, né, vai ter uma mobilização gessada por 3 semanas aproximadamente. A do tipo 1 é a mais leve, pessoal. A do tipo 2 vai ter que ter redução fechada e gesso, né? E aí sim vai ter que fazer pinagem com fio cruzado, que é o que a gente está vendo aqui na foto, ó. Então, pessoal, cirúrgico também, tá? Então não precisa vocês saberem essa graduação. Temos aqui o tipo 3 também, que vai ter que ter uma tentativa de redução fechada mais pino, né? E as complicações, pessoal, a principal complicação é a neuropraxia. O que é neuropraxia, pessoal? A gente sabe que toda lesão óssea, principalmente as mais graves, elas podem lesar o nervo. A neuropraxia é uma pancada no nervo. E aí aquele nervo, por exemplo, a gente tem um nervo ulnar, que ele é responsável por fazer a inervação dessa região aqui. Então, se você faz uma neuropraxia, esses dedos podem ficar nessa posição. Por quê? Porque a fratura atingiu o nervo ulnar, né? Ou pode acontecer do paciente não sentir mais essa região, né? A gente sabe que nervo periférico regenera, mas é bem demorado. Então, pessoal, nós temos aí a neuropraxia. A gente vai ter uma aula só falando sobre as complicações de fratura. Então, nós temos aí a síndrome de Sudeck, temos a neuropraxia, temos a isquemia de Volkmann, que é bem grave, né? Lesões de nervo radial, de nervo ulnar. Vou só mostrar para vocês aqui o que é o sinal de Volkmann. Então, você vai ter isso daqui, pessoal. Sinal de Volkmann. A gente tem nessa foto aí acima e abaixo também.
é bem grave, é uma isquemia onde o paciente vai ficar com essa posição da mão. Geralmente é cirúrgico, né? É, e aí você tem que fazer todo um procedimento porque envolve não só nervo, mas como envolve a parte vascular também. Então pode acontecer em lesões graves aí, tá certo? Pessoal, então essa é a quarta parte da nossa aula e nós vamos entrar aí falando daqui a pouco das complicações das fraturas, tá certo? Então até daqui a pouco.